Olá. Olá. Tudo bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Convite, imagina. Vem cá, vamos falar de quê? Vamos falar Você que manda. de esporte? Não, pode ser um pouquinho. É? Vamos falar da vida? Vamos falar da vida, Vamos falar de gente? gente? Vamos. Vamos, perfeito. Beleza. Vamos lá. Olá, sou Fernanda Gentil, tenho 31 anos, sou jornalista, trabalho com o que eu amo e sou mãe do Gabriel e do Lucas. O espelho está no ar. O que você quer dizer de novo para o mundo? O que eu quero dizer de novo, você diz mais uma vez ou de novidade? Aí você escolhe. Eu acho que não, de novidade não. Acho que, mais uma vez, acho que a gente tem que baixar a bola um pouco, sabe? Assim, dar uma respirada, um suspiro a mais, antes do estresse, da explosão, do impulso. Respirar, pensar com calma, esfriar a cabeça. Acho que tá faltando um pouco isso. Fernanda, você é jornalista. Isso. Mas de uns tempos pra cá, você começou a assumir outras posições. Desde a Cajlu, até o que você fala na mídia. Sempre foi sua intenção essa ou você em algum momento descobriu esse caminho? Não, nunca foi pensado assim, voluntário, né? Uma vontade de fazer e assumir uma posição e falar sobre alguns assuntos. A minha escolha, assim, nisso tudo foi sempre ser muito natural, assim, né? Viver, enfim, as coisas foram acontecendo. A Cajlu acabou sendo uma coisa, eu digo que depois dos meus filhos foi a melhor coisa que eu fiz, mas por uma tragédia, né? Foi uma perda muito grande que eu tive, muito dolorida, assim, e acho que dessa dor consegui tirar uma coisa muito boa, assim, né? Pra muita gente. Então as coisas foram acontecendo, nem sempre por motivos bons e felizes, mas eu acho que as consequências sempre foram muito positivas. Sim. Como é a sua rotina como apresentadora? Ou seja, dá pra saber de tudo que tá acontecendo no esporte mundial? Não, muito difícil. Como é que Ainda você mais faz? agora com o filho, com Cajlu, né? Mais ativa do que nunca. Mas também tem muita ferramenta que ajuda hoje em dia, né? Em qualquer lugar você pode estudar, você pode fazer seu roteiro, você pode fazer sua planilha. Eu faço muito anotação, eu ainda funciono muito à base do papel e da caneta. Então, o que eu acho importante, e agora com o Esporte Espetacular, né? Aos domingos, mas também tenho a rádio toda terça, 2 programas. Então, eu preciso estar mais do que nunca bem antenada. E eu recorro muito a essas ferramentas. Internet, os sites, quando eu estou em casa eu sento mesmo para ler no computador, televisão, e felizmente minha profissão não me deixa enferrujar, né? Você está sempre ali, apesar do programa ser semanal, é uma vez por semana que vai ao ar, mas é a semana toda de produção. Um programa grande, 3 horas ao vivo, então tem que estar antenada. Você percebe machismo no seu setor? Vamos lá. Eu percebo, sempre gosto muito de falar essa diferença, assim. No meu caso, tá? Que eu sei que é uma exceção. Eu percebo o que acontece. Comigo, não. Não posso dizer, nunca sofri preconceito, machismo por ser mulher, enfim. Eu acho que é um meio muito masculino, muito mais homens do que mulheres, o que também está mudando bastante. Né? No vídeo a gente pode ver como telespectador, é mais fácil falar para quem está vendo. A diferença é muito mais clara no vídeo, né? Tem mulheres apresentando, comentando, opinando. Agora, na redação é mais gritante ainda essa diferença. Tem chefe mulher, tem produtora, tem editora, tem redatora, tem roteirista mulher. Então, assim, é um movimento que está acontecendo, assim, para ontem, né? Não é assim a médio, curto prazo. Já está acontecendo. E quem quiser ver, é só visitar uma redação. De esporte, né? Em outras editorias, mais ainda. Mas é machista, sim. Eu sei que acontece, eu sei, né? Não posso ignorar isso. Felizmente, na minha vida foi tudo muito rápido, mas muito intenso também, nada de graça. Até hoje, né? Trabalho muito, tenho muito menos tempo do que eu gostaria com os meus filhos. Então, acho que essa é a melhor maneira de dar o troco, assim, de explicar, né? Por que eu tô ali. Queria muito saber como é a sua família. Minha família. Minha família é exatamente isso que você falou, é minha origem, assim, é bem minha raiz. Meus pais, meu irmão,
né, meus pais foram casados até 2010, então a gente conviveu muito junto, assim, e não era uma rotina cada um no seu canto, muito pelo contrário. Eles foram muito participativos, até beirando a chatice um pouco, né? E depois a gente entende que era muito necessária. E meu irmão é meu tudo, assim, é meu melhor amigo, é meu filho mais novo, é tudo, meu parceiraço. Vamos falar de adoção? Vamos. O seu primeiro filho, você sente... Qual é a sensação que você tem hoje, depois que você tomou a decisão de trazer ele mais para perto? Porque ele já é seu familiar, né? Mas você disse, eu vou ser responsável por esse serzinho aqui. Foi uma adoção, Lázaro, diferente da tradicional, né? Eu não fui no orfanato, eu não entrei numa fila, não esperei, não decidi em algum momento adotar uma criança. Foi muito natural, assim, né? De uma grande tragédia, a mãe dele morreu, né? Que era muito próxima de mim, mulher do meu tio, e eu era madrinha, ela me escolheu para ser madrinha ainda no iniciozinho da gravidez, e acabou tendo essa fatalidade, né? Ele tinha 5 meses, ela ficou doente e faleceu. Ele tinha 1 ano e 4, assim, ela durou 1 ano. E aí, eu como madrinha, primeiro que eu tive uma madrinha muito presente, eu tenho, né? Minha Dinda é Dinda, assim, segunda mãe total. Então eu aprendi muito com ela esse amor, assim, por quem não nasceu de você, né? Só pela convivência, pela criação, por estar perto e você desenvolver esse sentimento tão nobre. E aí o Lucas, quando nasceu, já era assim, por ser meu afilhado. Eu queria ser aquela madrinha que eu tive, né, que eu tenho também. Depois disso tudo, eu lembro, assim, minha primeira lembrança depois da morte da Adriana, eu lembro que eu fui no velório dela em São Paulo e quando eu cheguei em casa, ele estava lá em casa, né, porque o pai dele e meu tio ficou em São Paulo para ajustar tudo. E aí quando eu olhei para ele, assim, no olho dele, foi um encontro, assim, entendi, tá. Beleza, tá comigo. Sabe, assim, caiu uma ficha natural, assim, eu não tive que ficar pensando, será que eu vou arcar, será que eu não vou, será que eu vou assumir, Foi muito doido, assim, porque bagunçou muita coisa internamente, assim, falando, mas depois que, né, a dor fica um pouco menor, a saudade só aumenta, mas o tempo é seu melhor amigo nessas horas, não tem jeito, e o Lucas cada vez mais perto, então, assim, eu entendi que a gente faz planos pra vida, mas quem faz mesmo pra gente é a vida, né, então foi muito enriquecedora, assim, essa experiência. E disso tudo nasceu a Caslu ainda, né? Queria saber agora quais são os desafios da Caslu nesse momento. Da Caslu, o meu sonho com a Caslu é ter a nossa instituição, porque como a Caslu funciona hoje, ela é uma distribuidora dos recursos das doações. Então, a gente arrecada o dinheiro, né, com a venda das camisas e nunca doa esse dinheiro em espécie. Então, a gente sempre troca por alimentos, produtos, reforma, obra, enfim, o que as instituições estiverem precisando. Sim. Então, a gente mapeia as instituições, escolhe cada uma a cada campanha e doa tudo para ela. O meu sonho é ter a instituição Caslu, as nossas crianças, com a nossa metodologia, com o nosso espaço, com a nossa filosofia do que a gente acredita ser correto e enfim, que funcione, né? Sim. Então o maior desafio lá na frente é esse. Hoje é exatamente o que a gente já vem fazendo, cada vez conseguir arrecadar mais e doar mais. A gente começou doando alimentos no meu carro, pessoalmente para as instituições. Hoje a gente tem parcerias com caminhão, com mercado, com uma construtora, já está fazendo reformas, obras, sabe? De melhorias mesmo em orfanatos, nos abrigos. Então, eu não posso acreditar em nada mais, a não ser nessa grande confiança que a gente inspira nas pessoas, né? Realmente acreditam no nosso trabalho, veem o resultado, por isso compram a camisa e mais do que nunca a prova daquele ditadinho, que é clichê, mas é muito verdade, que cada um fizer o seu, a gente faz o muito. Pois é, tá aí. Você falou clichê, se cada um fizer o seu, a gente faz o muito. Mas o terceiro setor hoje está em crise. Tá. Nunca foi tão difícil você conseguir doações. Nunca foi tão difícil você falar sobre humanismo. Uhum. Mas que é que tu foi se metendo nisso? Mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos diante das dificuldades, porque elas sempre vão estar aí, né? Se a gente acredita no nosso propósito, no nosso princípio, a gente não pode deixar um primeiro não, um segundo, terceiro, 10º não frear o nosso movimento. Porque um sim para 10 nãos, quando o sim vem, é uma diferença que a gente faz que eu ia dizer que você não tem noção, mas você tem noção total. Mas eu confesso que eu tô muito preocupado em saber como falar com as pessoas sobre isso.
Porque a grande dificuldade é essa, porque você fica tentando dizer, vamos ser solidário e tal, você acaba caindo em frase clichê, você não toca o coração das pessoas, as pessoas estão com desemprego, estamos mais individualistas. Sim. É um desafio. A gente tem que se adaptar conforme a realidade nos diz o que está acontecendo, né? Tem que se adaptar à realidade, não tem jeito, dançar conforme a música. Então, assim, por exemplo, a gente começou na Caju em 2013, numa época em que você dizia, compra uma camisa e ajude, as pessoas compravam. Hoje em dia a gente já tenta meio, não compra só camisa, vem pra cá, vem ser voluntário, vem ver o bem que você faz, sabe? Eu acho que também as pessoas estão querendo cada vez mais participar e ver com os olhos o que acontece, né? Esse lance de deposite aqui um dinheiro e a gente vai fazer isso. Ok, legal, bacana pra quem acredita, pra quem tem o dinheiro pra depositar naquele momento e tempo também pra isso. Mas para os mais desconfiados, eu acho legal essa desconfiança, afinal de contas, tem que ver pra onde tá indo, o que está acontecendo. Então, a gente sentiu um aumento muito grande da procura para ser voluntário. E nem sempre o voluntário tem a camisa Cajlu. Primeiro ele vai lá, ele vê como acontece, ele abraça a criança, ele conta a história, ele bota no colo, chega em casa e ele fala, vou comprar essa camisa. Entendeu? Então acho que a gente também tem que ter uma certa tolerância. Se a gente pede tanto essa tolerância, a gente tem que tolerar. E acho que tolerar nesse sentido assim, do terceiro setor é isso, assim, esperar um pouco mais, trazer a pessoa para perto, a gente precisa delas, da ajuda delas, a gente não, né? Em nome, no meu caso, de todas as crianças que a gente ajuda. Então traz essa pessoa, faz um carinho nela, mostra o serviço sendo feito, inclui naquele projeto, porque assim, é muito difícil, Lázaro, alguém chegar lá, num orfanato que a gente vai, num abrigo, olhar no olho da criança, entender aquela realidade, ver que realmente acontece, não tá só no jornal, não tá só no rádio, não tá só na TV, ela tá ali, tá na esquina da nossa casa, na nossa rua, tá dentro de casa às vezes, tá no nosso bairro, e não se mobilizar e não se emocionar com aquilo. No seu pescoço, Chimamanda Ngozi Adichie, hoje eu vi Kena Okoro, um homem que eu acreditava estar morto há muito tempo. Talvez devesse ter me abaixado, pegado um punhado de areia e atirado nele, como meu povo faz para ter certeza de que uma pessoa não é um fantasma. Mas sou um homem educado no Ocidente, um professor de matemática aposentado de 71 anos e supostamente munido de ciência o suficiente para rir dos costumes do meu povo. A escritora Chimamanda já conquistou o público brasileiro com seus romances, e agora chega às nossas mãos seu primeiro livro de contos. Ao todo, são 12 histórias que transitam entre o continente africano e os Estados Unidos, sobre imigração, conflitos religiosos e preconceitos raciais. No seu pescoço. Fernanda, aqui no programa eu falo muito pouco sobre relacionamentos afetivos das pessoas. Com você eu vou tomar essa liberdade um pouco, porque eu acho que você tem duas histórias sobre dois relacionamentos seus que são muito simbólicas. Assim, o primeiro relacionamento eu queria falar a partir do livro. O que é que você queria quando você resolveu escrever o livro? Eu comecei com um blog. Na verdade, quando eu juntei com meu ex-marido, eu fiquei impressionada com como é essa experiência de juntar, né? Duas pessoas com origens diferentes, educações diferentes, manias diferentes, costume, enfim. Dois mundos dentro de um apartamento, no nosso caso era bem pequenininho, um quarto de sala ali bem... Enfim, então era ou você... aí você tem dois caminhos, né? Ou você se estressa com esse encontro, porque óbvio que muita coisa não bate, ou você tira sarro disso. E eu sempre fui mais pro lado do bom humor, né? Da leveza, do alto astral. Eu acho que tudo fica muito mais simples se você leva dessa maneira. Então eu comecei a escrever o blog, com os episódios assim, né, que a gente ia vivendo, tipo, ir ao mercado, a mania de cada um dormir, o tal do futebol dos homens, e a mulher querendo ficar em casa, enfim. Então eu comecei a escrever o blog e fui vendo assim que a repercussão estava bem legal, porque é um assunto muito comum, né? Todo mundo se identifica de alguma maneira. Então, do blog surgiu o livro. E aí, quando eu fechei com a Intrínseca para lançar o livro Gentil Como a Gente. Sendo que o livro estava escrito, né? Eu ia botar uns 3 ou 4 episódios novos, óbvio, tinha toda a transição da internet para o livro, né? Que é outra linguagem. E no meio do caminho eu me separei. Então, o último capítulo sofreu uma certa mudança, né? Eu tive que adaptar. E eu lembro, assim, a gente ri hoje, mas foi doído, assim, né? Eu chorei muito, eu lembro eu em casa, assim, escrevendo, porque você tem que reviver tudo, né? É uma decisão muito difícil, mesmo quando quer, quando não quer, né? Uma aldeia, você interrompe um plano ali que não era esse.
Mas enfim, aí eu tive que escrever, então, reescrever o último capítulo e lancei. E foi muito legal, assim, o retorno, sabe? O carinho do público, dos leitores. Foi muito legal, foi uma experiência incrível, assim, foi bem bacana. E o relacionamento recente? Aí veio a Priscila como um furacão na minha vida. Primeiro por ser, né, o primeiro relacionamento depois da separação, que você tá sempre num momento assim meio de luto, né? Eu escolhi viver muito luto, acho que é muito rico isso também, você não atropelar uma coisa na outra. E fiquei ali um momento muito com os meus filhos também, foi bem gostoso. Eu lembro que eu botava eles pra dormir e ficava aquele silêncio da casa, sabe, assim, pensando. Enfim, aí veio a Priscila e tudo que eu poderia pensar, né, de um relacionamento com uma mulher, assim. O meu primeiro, espero que o último, né, agora também tá legal já, tá bacana, não precisa terminar mais. E, enfim, todas as questões que vêm pelo mundo que a gente vive, pela sociedade que a gente vive, pelo meu trabalho, pelos meus pais. Então, a minha única grande preocupação, acho que única mesmo, assim, todo o resto foram só pensamentos, assim, sabe? Que óbvio que não tem como você não pensar, né? Eu ventilei tudo na minha cabeça. Mas preocupação mesmo era a minha família, em contar para todos eles antes do país saber. Então falei com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, e meu ex-marido também soube. E aí depois da Olimpíada explodiu para o país todo. Mas aí também eu já estava totalmente estruturada, sabe? Bem resolvida, com o que poderia acontecer, com o que não poderia. Tinha os meus pais e meu irmão perto de mim, isso me deu muita força. E foi, assim, natural. Sou adepta, assim, do conceito de que a naturalidade é a melhor bandeira que a gente pode levantar, sabe? E a maior delas que eu posso também levantar é viver como eu tô vivendo, sabe? Eu assumi, eu falei pra todo mundo e vida que segue, assim. Óbvio que você vai ver uma coisa ou outra ruim, vai ler um negócio que você não quer, mas eu fui muito surpreendida positivamente no movimento todo. Acho que a gente tá vivendo um momento difícil, né? Complicado, de muito... ou sim ou não tenho, não sei, não tenho talvez, não tenho meio termo, as pessoas estão muito radicais, mas também tem um movimento muito legal, principalmente pelas redes sociais, de aquecer tudo isso, sabe? De aproximar. Eu lembro que no dia que explodiu, 29 de setembro, nunca me esqueço, para cada crítica, assim, tinham 10 que iam em cima daquela pessoa, você nem precisava mais se posicionar, assim, sabe? As pessoas já vão se sentindo incomodadas também por esse ponto tão extremo, né, dos críticos, dos haters, né, que hoje não é mais crítica, é hater. Uhum. Então, gostei de acompanhar, assim, recebi muito carinho, muita mensagem positiva, muita energia boa. Foi muito especial o dia, assim. Você trata com... Desculpa, falei pra caramba. Não, você falou bem e você... Desculpa. Você fez a outra pergunta que eu ia fazer. Me interesso muito pela naturalidade com que você trata esse assunto. Uhum. Vejo uma força nisso que você faz. E, por outro lado, fico me vendo com algumas questões. Por exemplo, eu sou muito preocupado com o que meus filhos podem passar a partir daquilo que eu vivo ou demonstro. Sim. Essa é uma grande preocupação que eu tenho, às vezes mais com as crianças até que comigo. Comigo eu digo, só não ler, só não prestar atenção. Você, em algum momento você pensou nisso? Sabe, primeira vez, nunca falei isso, hein? Se vazar, vou ter que dar. Como eu falei pro Lucas, o Gabriel era muito novinho, né? Meu filho mais novo, ele, enfim, já vai crescer, acho que anos-luz à frente, por já ter sido criado num ambiente plural e com muito amor acima de tudo, né? Muita paz, e acho que isso que importa. O Lucas, eu tive realmente ter uma conversa pelo que ele poderia ouvir na escola. Essa foi a minha preocupação. Ele ouve coisas também chatas na escola, por ser o único no colégio que não tem mãe biológica. No aniversário dele já teve, na hora do parabéns, o garoto perguntou, não é que tua mãe morreu, na verdade? Na Copa do Mundo eu fui levar ele pra granja, ele e mais 5 amigos, pra verem lá o treino, né? E aí na sala também ele contou todo feliz, minha mãe vai levar, eu e mais, mentira, tu não tem mãe. Então assim, ele tá acostumado a viver com isso, então a minha conversa com ele foi simplesmente essa. E também por isso, tudo que ele viveu, desde o início, nosso conceito de família é o que eu acredito muito, é amor. Família é o que a gente ama, não importa a árvore genealógica, o que está na certidão, o sangue, não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é isso que você falou, é a vivência, a experiência, é o que está em casa, sabe? É o que a gente demonstra. Então esse sempre foi o nosso discurso com ele e nossa prática mesmo, né? Acho que não adianta a gente falar A e fazer Z, então a gente tem que falar A e fazer A. Então, ele com isso, ele está muito bem estruturado. E aí, a novidade da Priscila, eu comecei por esse assunto. Olha só, o que é família? O que a gente ama. Então, eu amo a Priscila, então ela agora é da nossa família. Tá? E também
Por ser ainda não muito comum, né? Você vê mais mulher com homem com mulher, não é isso? Então, por ser ainda um pouco diferente, mulher com mulher, você pode ouvir coisas ruins na escola, como você também já ouviu só porque sua mãe não está mais aqui na Terra. Tem algum problema com isso? Não. Tá fazendo alguma coisa errada? Não. Então é isso. Então, a mamãe não tá fazendo nada de errado, tá? O seu pai já sabe, a família toda já sabe, tá tudo bem. Tia Priscila adora vocês. Então, a vida vai seguir. Eu nunca, jamais colocaria alguém nessa casa que não amasse você e o Gabriel, que não cuidasse de você e do Gabriel, tá? Esse é o único pré-requisito para entrar aqui. Então, confie em mim e a gente vai seguir como já vem vivendo. Aí, assim, enfim, isso foi uma palestra, né? Eu preparei PowerPoint, fumaça, luzes, sons. E aí, o início, meio, fim, aquela tradução toda. E ele terminou e falou, tá bom, já acabou? Porque ele adora a van do colégio, tava para ir pra van, né? Tá bom, eu adoro ela, posso ir pro colégio? Então tá, beijo. Tipo assim, cagou na minha cabeça. E aí ele saiu dali, ela tava, lembro que ela tava lá no quarto, falou com ela assim, meio com um sorrisinho, já sei, já tô ligado no que tá acontecendo. E foi. E nunca mais tocou no assunto, nunca foi uma questão... Nunca foi um problema, não sei nem se já ouviu alguma coisa na escola, mas não trouxe pra casa e a gente conversa bastante. Então, se ouviu, ele resolveu por lá mesmo, sabe? E esse era o meu objetivo, assim. Aí depois, Lázaro, que você sabe, né? A gente dorme e acorda com eles tranquilos, assim, sem grandes preocupações em relação a isso. Então, o nosso dever tá feito. E é assim que eu tenho vivido dia após dia. Então não precisa nem perguntar se você é otimista, pessimista com o mundo, essas coisas, porque... Eu sou bem otimista, tento não ser tão poliana quanto eu gostaria, mas sempre procuro ver realmente o copo metade cheio, sabe? Assim, a esperança no fim do túnel, o lado bom das coisas. Acho que de toda tragédia a gente tira alguma lição, alguma coisa boa. Eu acho que a gente, óbvio, né, não pode fechar os olhos para tudo de ruim que acontece. Tem preconceito, tem as fobias todas, mas nós somos as melhores pessoas para acabar com isso. E da melhor maneira, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Com paz, sem guerra, sem radicalismo, sem, sabe? Sem ofensa, sem agressão. Vivendo nossa vida, agindo naturalmente. Enfim, como cada um achar que deve ser, mas com muita paz, assim, acima de tudo. Acho que de guerra já tá cheio, né? E você tá sonhando com o que agora? Eu sempre sonho, não só agora. Meus sonhos são sempre em relação a projetos com os quais eu possa contribuir. Eu gosto de me sentir útil, produtiva, sabe? Esse negócio de chegar lá, maquiar, apresentar, não é pra mim. Eu preciso dar minha cara, eu preciso participar do processo, eu preciso me sentir útil naquilo ali, senão não vale a pena. Pode ser o melhor projeto do mundo, com o maior salário do mundo, que se eu não sentir que eu posso ajudar, acrescentar e principalmente mostrar, né, assim, que eu tô participando daquilo ali, não vale a pena. Então, eu sonho sempre com isso, assim, projetos que eu possa acrescentar e que a gente possa fazer uma mínima diferença, que, né, no canal que eu tô não é uma mínima, sempre é um canhão, sempre tem uma proporção gigante. Então, usar muito esse espaço, mais do que nunca, para passar mensagens positivas, otimistas, mudar o que não tá legal, ou pelo menos fazer a pessoa refletir, sabe? Desligar a TV assim e falar, putz, caraca, será isso, que aquilo, será que eu tô fazendo, será que não tô, como é que eu posso fazer? É isso, mesma maneira que a pessoa entra na Caslu e não sai igual, eu acho que se a pessoa liga o meu programa e desliga sendo a mesma pessoa, nada do que eu fiz valeu a pena. Assim, então preciso dobrar o esforço. Foi? Obrigado. É isso? Passei? É isso, passou. Que bom, obrigada, querido. Parabéns pelo Obrigado. que você é. Parabéns você pelo que faz. você é, pelo que você faz. Um espelho, né? Um espelho, pois é. Até semana que vem. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.